são julgados pelo Cristo e os outros por Deus. É preferível ser julgado pelo Cristo. Erram os protestantes em não admitir isso. Assim, é necessário que te tornes católico o mais cedo possível. Enquanto esperas, vai tomar água benta, será o teu batismo. O jovem em questão, tendo sido curado mais tarde da obsessão de que era vítima, por meios que relataremos, havíamos pedido a ele que nos escrevesse essa história e nos fornecesse o próprio texto dos preceitos que lhe haviam sido ditados. Transcrevendo-os, acrescentou na cópia que nos remeteu: questiono-me se não ofendo a Deus e aos espíritos bons, transcrevendo semelhantes tolices. A isto lhe respondemos: não ofendeis a Deus, longe disso, porque agora reconheceis a armadilha na qual havíeis tombado. Se vos pedi a cópia dessas máximas perversas, foi para difamá-las como bem o merecem, desmascarar os espíritos hipócritas e alertar quem quer que receba a coisa semelhante. Um dia farão com que escreva: morrerás esta noite. Ao que lhe responderá: sinto-me bastante aborrecido neste mundo. Morramos, se preciso for, não peço nada melhor, que eu não sofra mais, é tudo quanto desejo. A noite adormece, acreditando piamente não mais despertar na terra. No dia seguinte ficará muito surpreendido e até mesmo desapontado de se achar em seu leito habitual. Durante o dia escreve: agora que passaste pela prova da morte, que acreditaste firmemente que ias morrer, estás como morto para nós, poderemos dizer-te toda a verdade, saberás tudo, nada haverá de oculto para nós, nada haverá de oculto para ti. És Shakespeare reencarnado. Shakespeare não é tua Bíblia. O Sr. F. conhece perfeitamente o inglês e se compraz na leitura das obras-primas dessa língua. No dia seguinte escreve: tu és Satã. Isso começa a ficar muito forte. Responde o Sr. F. não fizeste. Não devoraste o paraíso perdido. Aprendeste a filha do diable, de Berenger, sabias que Satã se converteria, não o acreditaste sempre, não afirmava sempre, não escrevia sempre. Para converter-se ele se reencarna. Bem que eu gostaria de ter sido um anjo rebelde qualquer, mas o rei dos anjos, sim, eras o anjo da altivez, não és mau, tens um coração orgulhoso e é esse orgulho que é preciso abater, és o anjo do orgulho, que os homens chamam Satã, não importa o nome, foste o gênio mau da terra. Este humilhado. Os homens progredirão. Verás maravilhas. Enganaste os homens, enganaste a mulher na personificação de Eva, a mulher pecadora. Está dito que Maria, a personificação da mulher sem mácula, esmagar-te-á a cabeça. Maria vai chegar. Um instante depois ele escreveu lentamente com doçura: Maria vem ver-te, Maria, que foi buscar-te no fundo de teu reino de trevas, não te abandonará. Levanta-te, Satã, Deus está pronto para te estender os braços. Lê o filho pródigo. Adeus. Em outra ocasião ele escreveu: disse a serpente a Eva: vossos olhos abrir-se-ão e sereis como os deuses. O demônio disse a Jesus: dar-te-ei todo o poder. A ti eu digo, pois acreditas em nossas palavras, nós te amamos, tu serás tudo. Serás o rei da Polônia. Persevera nas boas disposições em que te colocamos. Esta lição fará a ciência espírita dar um grande passo. Ver-se-á que os espíritos bons podem dizer futilidades e mentiras para se divertirem com os sábios. Disse Allan Kardec que um meio inadequado de reconhecer os espíritos era fazê-los confessar Jesus em carne. Eu digo que somente os espíritos bons confessam Jesus em carne e eu confesso. Dize isso a Kardec. Entretanto, o espírito teve o pudor de não aconselhar o Sr. F. a imprimir essas belas máximas. Se o tivesse feito, por certo lhe obedeceria, o que teria sido uma péssima ação, porquanto o Sr. F. as teria considerado como coisa séria. Encheríamos um volume com todas as tolices que lhe foram ditadas e com todas as circunstâncias que se seguiram. Entre outras coisas,
Fizeram-no desenhar um edifício, cujas dimensões eram de tal monta que as folhas de papel, coladas umas às outras, ocupariam a altura de 2 pavimentos. Notar-se-á que em tudo isso nada há de grosseiro, nem de trivial, é uma série de raciocínios sofísticos que se encadeiam com uma aparência de lógica. Nos meios empregados para o seduzir a uma arte verdadeiramente infernal e, se nos tivesse sido possível relatar todas essas comunicações, ver-se-ia até que ponto era levada a astúcia, e com que habilidade para isso eram empregadas as palavras melífluas. O espírito que representava o principal papel nesse caso dava o nome de François de Lois, quando não se cobria com a máscara de um nome respeitável. Mais tarde soubemos o que em vida houvera sido esse tal de Lois e, desde então, nada mais nos surpreendeu em sua linguagem. Todavia, no meio de todas essas extravagâncias, era fácil reconhecer um espírito bom que lutava, fazendo de quando em quando ouvir algumas palavras boas para desmentir os absurdos do outro. Havia, evidentemente, um combate, mas a luta era desigual. O moço estava de tal forma subjugado, que sobre ele era impotente a voz da razão. O espírito de seu pai fez-lhe escrever especialmente isso: sim, meu filho, coragem. Sofres uma rude prova que será para o teu bem, no futuro. Infelizmente, neste momento, nada posso fazer para te libertar e isso me custa bastante. Vai ver Allan Kardec, escuta-o, ele te salvará. Realmente, o Sr. F. veio procurar-me e contou-me sua história. Fiz com que escrevesse diante de mim e, desde logo reconheci a influência perniciosa sob a qual se achava submetido, seja pelas palavras, seja por certos sinais materiais que a experiência dá a conhecer e que não nos podem enganar. Voltou diversas vezes. Empreguei toda a minha força de vontade para chamar os espíritos bons por seu intermédio, toda a minha retórica para provar-lhe que era vítima de espíritos detestáveis, que aquilo que escrevia não tinha o menor sentido e, além disso, era profundamente imoral. Para essa obra de caridade associei-me a um de meus companheiros mais devotados, o Sr. T, e aos poucos conseguimos fazer com que escrevesse coisas sensatas. Tomou seu mau gênio em aversão, repelindo voluntariamente toda vez que tentava manifestar-se e, pouco a pouco, apenas os espíritos bons prevaleceram. Para renunciar às suas ideias, e seguindo conselhos dos espíritos, entregou-se completamente a um rude trabalho, que não lhe deixava tempo para ouvir as sugestões más. O próprio de Lois acabou por confessar-se vencido. Exprimindo o desejo de melhorar-se numa nova existência, confessou o mal que tinha tentado fazer e deu demonstrações de arrependimento. A luta foi longa, penosa, e ofereceu particularidades realmente curiosas para o observador. Hoje, o Sr. F. sente-se libertado e é feliz, parece que se livrou de um fardo. Recuperou a alegria e nos agradece pelo serviço que lhe prestamos. Algumas pessoas deploram que haja espíritos maus. De fato, não é sem um certo desencanto que encontramos a perversidade neste mundo, onde só gostaríamos de encontrar seres perfeitos. Desde que as coisas são assim, nada podemos fazer, é preciso aceitá-las como são. É a nossa própria inferioridade que faz com que os espíritos imperfeitos pululem à nossa volta. As coisas mudarão quando nos tornarmos melhores, como já ocorreu nos mundos mais adiantados. Enquanto esperamos, e considerando que nos achamos ainda nas regiões mais inferiores do universo moral, somos advertidos. Cabe-nos, então, pôr-nos em guarda e não aceitar, sem controle, tudo quanto nos dizem os espíritos. Ao esclarecer-nos, a experiência nos torna circunspectos. Ver e compreender o mal é uma maneira de nos preservarmos contra ele. Não haveria perigo muito maior em nos deixarmos iludir quanto à natureza dos espíritos que nos rodeiam. O mesmo acontece aqui, onde estamos expostos diariamente à malevolência e às sugestões pérfidas. São outras tantas provas, às quais a nossa razão,
A nossa consciência e o nosso julgamento nos fornecerão os meios de resistir. Quanto mais difícil for a luta, maior será o mérito do sucesso. Quem vence sem perigo triunfa sem glória. Essa história, que infelizmente não é a única do nosso conhecimento, levanta uma questão muito grave. Não terá sido, para esse rapaz, um aborrecimento muito grande haver sido médium? Não foi essa faculdade a causa da obsessão de que foi vítima? Numa palavra, não será uma prova do perigo das comunicações espíritas? Nossa resposta é fácil, e pedimos que nela meditem cuidadosamente. Não foram os médiuns que criaram os espíritos, já que estes sempre existiram e em todas as épocas têm exercido sua influência, salutar ou perniciosa, sobre os homens. Para isso, pois, não é necessário ser médium. Para eles a faculdade mediúnica nada mais é do que um meio de se manifestarem. Na ausência de tal faculdade, eles o fazem de mil outras maneiras. Se esse moço não fosse médium, nem por isso deixaria de sofrer a influência desse espírito mau que, sem dúvida, falo-ia cometer extravagâncias que teriam atribuído a outras causas. Felizmente, para ele, a sua faculdade de médium permitiu ao espírito que se comunicasse por palavras, e foi por estas que o espírito se traiu. Elas permitiram conhecer as raízes de um mal que poderia ter tido consequências funestas e que, como se viu, nós a destruímos por meios bem simples, bem racionais e sem exorcismos. A faculdade mediúnica permitiu ver o inimigo face a face, se assim nos podemos exprimir, e de o combater com suas próprias armas. Pode-se, pois, dizer com inteira certeza que foi ela que o salvou. Quanto a nós, fomos apenas o médico que, tendo julgado a causa do mal, aplicamos o remédio. Seria grave erro acreditar que os espíritos somente exercem sua influência através de comunicações escritas ou verbais. Essa influência se dá em todos os momentos e a ela, tanto quanto os outros, estão expostos aqueles que não creem nos espíritos, estes, talvez, mais expostos ainda, pelo próprio fato de a ignorarem. Há quantos atos, infelizmente, não somos impelidos, e que teriam sido evitados se tivéssemos tido um meio de nos esclarecermos. Os mais incrédulos não se dão conta de que dizem uma verdade quando afirmam, a propósito de um homem que se desencaminha com obstinação, é o seu mau gênio que o empurra para a perdição. Regra geral, quem quer que obtenha más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está submetido a uma má influência. Tal influência se exerce sobre aquele que escreve, ou não, isto é, seja ou não médium. A escrita proporciona um meio de nos assegurarmos da natureza dos espíritos que agem sobre ele e de os combater, o que se faz ainda com maior sucesso quando conseguimos saber o motivo que os levam a agir. Se for bastante cego para não compreender, outros poderão abrir-lhe os olhos. Aliás, precisa-se ser médium para escrever coisas absurdas. E quem garante que entre todas essas elucubrações ridículas ou perigosas não haverá algumas cujos autores são impelidos por espíritos malévolos? 3/4 de nossas ações más e de nossos maus pensamentos representam o fruto dessa sugestão oculta. Perguntarão se teríamos feito cessar a obsessão, caso o Sr. F. não fosse médium. Certamente, apenas os meios teriam diferido, conforme as circunstâncias, mas, então, os espíritos não o teriam enviado a nós, como fizeram, e é provável que a causa tivesse sido levada em consideração, desde que não havia a manifestação espírita ostensiva. Todo homem de boa vontade, e que é simpático aos espíritos bons, com auxílio destes poderá sempre neutralizar a influência dos maus. Dizemos que deve ser simpático aos espíritos bons, porque se ele próprio atrai os inferiores, é evidente que não se caça lobo com lobo. Em resumo, o perigo não está propriamente no espiritismo, visto que ele pode, ao contrário, servir de controle, preservando-nos daquilo a que somos arrastados, malgrado nosso. O perigo está na propensão de certos médiuns que, muito levianamente,
se julgam instrumentos exclusivos dos espíritos superiores, e na espécie de fascinação que não os deixa compreender as tolices de que são intérpretes. Mesmo aqueles que não são médiuns podem ser levados a isso. Encerraremos este capítulo com as seguintes considerações. Primeiro, todo médium deve desconfiar da compulsão irresistível que o leva a escrever sem cessar e nos momentos mais inoportunos. Deve ser senhor de si mesmo e escrever somente quando desejar. Segundo, não dominamos os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem ser superiores, são bons e benévolos, mas podemos dominar e domar os espíritos inferiores. Todo aquele que não é mestre de si não o poderá ser dos espíritos. Terceiro, o único critério para discernirmos o valor dos espíritos é o bom senso. Qualquer fórmula, dada a esse fim pelos próprios espíritos, é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Quarto, como os homens, os espíritos são julgados pela sua linguagem. Toda expressão, todo pensamento, toda máxima, toda teoria moral ou científica que choque o bom senso ou não corresponda à ideia que fazemos de um espírito puro e elevado, procede de um espírito mais ou menos inferior. Quinto, os espíritos superiores têm sempre a mesma linguagem com a mesma pessoa e jamais se contradizem. Sexto, os espíritos superiores são sempre bons e benevolentes. Em seu palavreado jamais encontramos acrimônia, arrogância, aspereza, orgulho, fanfarronice ou a estólida presunção. Falam com simplicidade, aconselham e se retiram quando não são ouvidos. Sétimo, não devemos julgar os espíritos pela forma material, nem pela correção da linguagem, mas sondar-lhes o íntimo, perscrutar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer distanciamento do bom senso, da razão e da sabedoria não pode deixar dúvidas sobre sua origem, seja qual for o nome sob o qual se disfarce o espírito. Oitavo, os espíritos inferiores temem os que lhes analisam as palavras, os que lhes desmascaram as torpezas e não se deixam envolver em seus sofismas. Às vezes ensaiam levantar a cabeça, mas terminam sempre abandonando a presa quando se sentem mais fracos. Nono, todo aquele que em tudo age visando ao bem, eleva-se acima das vaidades humanas, expulsa do coração o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme e o ódio, perdoa os inimigos e põe em prática esta máxima do Cristo: fazei aos outros o que gostarias que fizessem a vós mesmos. Simpatiza com os espíritos bons, ao passo que os maus o temem e deles se afastam. Seguindo esses preceitos, estaremos garantidos contra as más comunicações, o domínio dos espíritos impuros e, aproveitando tudo quanto nos ensinam os espíritos verdadeiramente superiores, contribuiremos, cada um por sua parte, para o progresso moral da humanidade. O mal do medo. Problema fisiológico dirigido ao Espírito São Luís na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na sessão do dia 14 de setembro de 1858. Lemos no Moniteur do dia 26 de novembro de 1857. Comunicam-nos o fato seguinte, que vem confirmar as observações que já fizeram sobre a influência do medo. Ontem o Dr. F. voltava para casa, após ter visitado alguns clientes. Numa dessas excursões haviam-lhe dado, como amostra, uma garrafa de excelente rum, vindo diretamente da Jamaica. O médico esqueceu no carro a preciosa garrafa. Lembrando-se algumas horas mais tarde, saiu para reavê-la. Declarou ao chefe da estação que havia deixado em uma de suas carruagens uma garrafa de veneno muito violento e o exortou a prevenir os cocheiros para ficarem atentos e não fazerem uso daquele líquido mortal. Mal o doutor entrar em seu apartamento, vieram preveni-lo a toda pressa de que 3 cocheiros da estação vizinha padeciam dores horríveis nas entranhas. Teve grande dificuldade para tranquilizá-los e persuadi-los de que haviam bebido excelente rum e que sua indelicadeza não poderia ter consequências mais graves do que uma severa suspensão, infligida de imediato aos culpados. 1.
São Luís poderia dar-nos uma explicação fisiológica dessa transformação das propriedades de uma substância inofensiva. Sabemos, pela ação magnética, que essa transformação pode ocorrer, no fato relatado acima, porém, não houve emissão de fluido magnético, somente a imaginação agiu, e não a vontade. Resp. Vosso raciocínio é bastante justo no que diz respeito à imaginação. Mas os espíritos malévolos que induziram aqueles homens a cometerem esse ato inconveniente, fizeram passar no sangue, na matéria, um arrepio de medo, que bem poderíeis chamar de arrepio magnético, o qual distende os nervos e produz uma sensação de frieza em certas regiões do corpo. Como sabeis, qualquer frio na região abdominal pode provocar cólicas. É, pois, um meio de punição que diverte os espíritos que fizeram cometer o furto e, ao mesmo tempo, os leva a rir à custa daqueles a quem fizeram pecar. Mas, em todos os casos, a morte não aconteceria. Há somente uma lição para os culpados e divertimento para os espíritos levianos. Repetem a mesma coisa toda vez que a ocasião se lhes apresenta, chegando mesmo a procurá-la para sua satisfação. Podemos evitar isso, falo para vós, elevando-nos a Deus através de pensamentos menos materiais do que os que ocupavam o espírito daqueles homens. Os espíritos malévolos adoram rir, acautelai-vos. Aquele que julga dizer uma coisa agradável às pessoas que o cercam e diverte uma sociedade com suas brincadeiras ou atitudes, por vezes se engana, o que frequentemente acontece, quando pensa que tudo isso vem de si próprio. Os espíritos levianos que o rodeiam com ele se identificam e pouco a pouco o enganam a respeito de seus próprios pensamentos, o mesmo sucedendo com aqueles que o ouvem. Neste caso, pensais estar tratando com um homem de espírito, quando não passa de um ignorante. Descei em vós mesmos e julgai minhas palavras. Nem por isso os espíritos são inimigos da alegria, às vezes também gostam de rir para vos ser agradáveis, mas cada coisa tem seu tempo. Observação, dizendo que não havia, no fato relatado, emissão de fluido magnético, talvez não nos tivéssemos expressado com exatidão. Aqui arriscamos uma mera suposição. Como dissemos, sabe-se que espécie de transformação das propriedades da matéria pode ser operada pela ação do fluido magnético dirigido pelo pensamento. Ora, pelo pensamento do médico, que queria fazer acreditar na existência de um tóxico, provocando nos ladrões as angústias do envenenamento, não poderíamos admitir tivesse ocorrido, embora à distância, uma espécie de magnetização do líquido, o qual teria adquirido propriedades novas, cuja ação se encontraria corroborada pelo estado moral dos indivíduos, tornados mais impressionáveis pelo medo. Essa teoria não destruiria a de São Luís sobre a intervenção dos espíritos levianos em semelhante circunstância. Sabemos que os espíritos agem fisicamente por meios físicos, podem, pois, com vistas a realizar certos desígnios, servir-se daqueles que eles mesmos provocam ou que nós próprios lhes fornecemos, sem disso nos darmos conta. Independência sonambúlica. Muitas pessoas que hoje aceitam perfeitamente o magnetismo, contestaram durante muito tempo a lucidez sonambúlica, é que essa faculdade, com efeito, veio confundir todas as noções que tínhamos sobre a percepção das coisas do mundo exterior. Entretanto, de há muito tínhamos o exemplo dos sonâmbulos naturais, que gozavam de faculdades análogas e que, por um estranho contraste, jamais foram aprofundadas. Hoje, a clarividência sonambúlica é um fato e, se ainda é contestada por algumas pessoas, é porque as ideias novas demoram a fincar raízes, sobretudo quando é preciso renunciar àquelas longamente acalentadas. Muita gente também pensava, como ainda hoje com as manifestações espíritas, que o sonambulismo pudesse ser experimentado como uma máquina, sem levar em conta as condições especiais do fenômeno. Eis porque, não tendo obtido à vontade e no momento preciso resultados sempre satisfatórios, concluíram pela negativa.
Fenômenos tão delicados exigem uma longa observação, assídua e perseverante, a fim de se lhes captar os matizes, frequentemente fugidios. É igualmente em consequência de uma observação incompleta dos fatos que certas pessoas, embora admitindo a clarividência dos sonâmbulos, contestam sua independência. Segundo elas, sua visão não se estende além do pensamento daquele que os interroga. Alguns pretendem mesmo que não há visão, mas, simplesmente, intuição e transmissão de pensamento, citando em seu apoio numerosos exemplos. Ninguém duvida que o sonâmbulo, vendo o pensamento, algumas vezes possa traduzi-lo e dele ser o eco. Nem mesmo contestamos que possa influenciá-lo em certos casos. Houvesse somente isso no fenômeno, já não seria um fato bastante curioso e digno de observação. A questão, portanto, não é saber se o sonâmbulo é ou pode ser influenciado por um pensamento estranho, o que já não suscita dúvidas, mas se é sempre influenciado. Isso é um resultado da experiência. Se o sonâmbulo só diz o que sabeis, é incontestável que é o vosso pensamento que ele traduz, mas se, em certos casos, diz o que ignorais, contradiz vossa opinião e vossa maneira de ser, torna-se evidente a sua independência, não seguindo senão seu próprio impulso. Um único fato bem caracterizado desse gênero bastaria para provar que a sujeição do sonâmbulo ao pensamento de outrem não é uma coisa absoluta. Ora, há milhares deles. Entre os que são do nosso conhecimento pessoal, citaremos os dois que se seguem. Residindo em Bercy, na rua Charenton, 43, o Sr. Marilon havia desaparecido desde o dia 13 de janeiro último. Todas as pesquisas para descobrir seu paradeiro foram infrutíferas. Nenhuma das pessoas na casa das quais estava habituado a ir o tinham visto. Nenhum negócio podia motivar sua ausência prolongada. Por outro lado, seu caráter, sua posição e seu estado mental afastavam qualquer ideia de suicídio. Restava a possibilidade de que tivesse sido vítima de um crime ou de um acidente. Nesta última hipótese, porém, teria sido facilmente reconhecido e levado para sua casa, ou pelo menos, despachado para o necrotério. Todas as probabilidades apontavam, pois, para um crime, nele se firmando o pensamento, tanto mais quanto o Sr. Marilon havia saído para fazer um pagamento. Mas onde e como o crime havia sido cometido? Ninguém o sabia. Sua filha recorreu, então, a uma sonâmbula, a Sra. Roger, que em muitas outras situações semelhantes dera provas de notável lucidez, que nós mesmos constatamos. A Sra. Roger seguiu o Sr. Marilon desde a saída da casa dele, às 3 horas da tarde, até cerca de 7 horas da noite, quando ele já se dispunha a voltar. Viu-o descer às margens do Sena para satisfazer a uma urgente necessidade, sendo aí acometido de um ataque de apoplexia. Ela descreveu tê-lo visto cair sobre uma pedra, abrir uma fenda na fronte e depois rolar dentro d'água. Não se tratou, pois, nem de suicídio, nem de crime. Ainda havia dinheiro e uma chave dentro do bolso de seu paletó. A sonâmbula indicou o local do acidente, acrescentando que o corpo não mais se encontrava no local, em virtude de ter sido arrastado facilmente pela correnteza. Encontraram-no, com efeito, no local assinalado. Tinha ferida indicada na fronte, a chave e o dinheiro estavam no bolso e a posição de suas roupas indicava claramente que a sonâmbula não se havia enganado quanto ao motivo que o levara à beira do rio. Diante de tantos detalhes, perguntamos onde se poderia ver a transmissão de um pensamento qualquer. Eis um outro fato, onde a independência sonambúlica não é menos evidente. O senhor e a senhora Belhomme, cultivadores em Rueil, a rua Saint-Denis, 19, tinham uma economia de aproximadamente 800 a 900 francos. Para maior segurança, a senhora Belhomme colocou-os num armário, do qual uma parte era reservada a roupas velhas e outra a roupas novas. O dinheiro foi guardado no interior deste último compartimento. Nesse momento entrou alguém e a senhora Belhomme apressou-se em fechar o armário. Algum tempo mais tarde,
Necessitando do dinheiro, convenceu-se de havê-lo posto juntamente com a roupa velha, visto ter sido essa sua intenção inicial, imaginando que tentaria menos os ladrões, mas em sua precipitação, com a chegada do visitante, ela o pusera do outro lado. De tal modo estava persuadida de o haver colocado com as roupas velhas que não lhe acudiu a ideia de procurá-lo a Lures, encontrando o lugar vazio, e recordando-se da visita, julgou ter sido notada e roubada e, assim persuadida, suas suspeitas recaíram naturalmente sobre o visitante. A senhora Belloni conhecia a senhorita Marilon, da qual falamos mais acima, e contou-lhe a sua desventura. Esta lhe dissera de que maneira seu pai havia sido encontrado, sugerindo que procurasse a mesma sonâmbula, antes de tomar qualquer outra providência. Então os Bellomes dirigiram-se à casa da senhora Roger, bem certos de que haviam sido roubados e na esperança de que lhes fosse indicado o ladrão que, em sua opinião, só podia ser o visitante. Tal era, pois, seu pensamento exclusivo. Ora, depois de minuciosa descrição do local, a sonâmbula lhes disse: não fostes roubados, vosso dinheiro está intacto no armário, apenas pensais tê-lo posto com a roupa velha, quando, na verdade, o pusestes com a roupa nova. Retornai à vossa casa, lá encontrareis. Efetivamente, foi o que aconteceu. Ao relatar esses dois fatos, e poderíamos citar vários outros, igualmente conclusivos, nosso objetivo foi provar que a clarividência sonambúlica nem sempre é o reflexo de um pensamento estranho, que o sonâmbulo também pode ter uma lucidez própria, absolutamente independente. Disso resultam consequências de alta gravidade, do ponto de vista psicológico. Aqui temos a chave de mais de um problema, que examinaremos ulteriormente quando tratarmos das relações existentes entre o sonambulismo e o espiritismo, relações que projetam uma luz inteiramente nova sobre a questão. Uma noite esquecida ou a feiticeira Manousa. 12ª noite dos contos árabes. Ditado pelo espírito Frederic Soulier. Prefácio do editor. No corrente ano de 1856, as experiências de manifestações espíritas que se realizavam na casa do Sr. B., na rua Lamartine, atraíram uma seleta e numerosa assistência. Eram mais ou menos sérios os espíritos que se manifestavam nesse círculo. Alguns disseram coisas de admirável sabedoria e notável profundeza, como se pode julgar por O Livro dos Espíritos, que ali fora começado e em grande parte realizado. Outros eram menos sérios, seu humor jovial prestava-se de bom grado a pilhérias, mas daquelas que jamais se afastavam das conveniências. Neste número se achava Frederic Soulier, que veio espontaneamente, sem haver sido convidado, e cujas visitas inesperadas eram sempre um passatempo agradável para os membros daquele círculo. Sua conversação era espirituosa, fina, mordaz, coerente e jamais desmentiu o autor das Mémoires do Diable. Aliás, nunca se deixou envolver pela lisonja, quando lhe dirigiam algumas perguntas um tanto mais espinhosas de filosofia, confessava francamente sua incapacidade para resolvê-las, dizendo que ainda se achava bastante ligado à matéria e que preferia as coisas alegres às sérias. O médium que lhe servia de intérprete era a senhorita Caroline B., uma das filhas do dono da casa, do gênero exclusivamente passivo e que não tinha a menor consciência do que escrevia, podendo rir e conversar como bem lhe aprovesse, o que fazia com prazer, enquanto sua mão se movimentava sobre o papel. Durante muito tempo o meio mecânico empregado foi a cesta de bico. Mais tarde a médium se serviu da psicografia direta. Perguntarão, sem dúvida, que prova possuímos de que o espírito comunicante era o de Frederic Soulier e não outro qualquer. Não nos cabe tratar aqui da questão da identidade dos espíritos, diremos somente que a de Soulier se revelou por detalhes de tal forma numerosos que não podem escapar a uma observação atenta. Muitas vezes uma palavra, um gesto, um fato pessoal referido vinham confirmar que se tratava dele mesmo,
Por diversas vezes deixou sua assinatura, que foi confrontada com as originais. Um dia pediram-lhe que desse seu retrato e o médium, que não sabe desenhar, e que nem mesmo jamais o tinha visto, fez um esboço de uma semelhança extraordinária. Ninguém na reunião havia tido relações com ele quando vivia, porque, então, vinha sem ser chamado. É que eu se tinha ligado a um dos assistentes, sem jamais ter revelado o motivo, só aparecia quando essa pessoa se achava presente, entrava com ela e ia embora, de sorte que, quando não estava presente, ela também não vinha aí, coisa bizarra. Quando Soulier estava lá era difícil, ou mesmo impossível, haver comunicações de outros espíritos. O próprio espírito familiar da casa cedia-lhe o lugar, dizendo, por delicadeza, que deveria fazer as honras da casa. Um dia anunciou que nos daria um romance à sua maneira e, realmente, algum tempo depois começou uma narrativa cujo início era muito promissor. O assunto relacionava-se com os druidas e a cena se passava na Armórica, ao tempo da dominação romana. Infelizmente, parece que se apavorou diante da tarefa que havia empreendido, porquanto, é preciso que se diga bem, o trabalho assíduo nunca foi o seu forte, confessando que encontrava mais satisfação na vida preguiçosa. Depois de haver ditado algumas páginas, abandonou o romance mas disse que escreveria outro, que lhe daria menos trabalho. Foi então que escreveu o conto cuja publicação iniciamos. Mais de 30 pessoas assistiram a essa produção e podem atestar-lhe a origem. Não a damos absolutamente como obra de elevado alcance filosófico, mas como curiosa mostra de um trabalho de grande fôlego obtido dos espíritos. Notar-se-á como tudo nele tem sequência, como tudo se encadeia com uma arte admirável. O que há de mais extraordinário é que esse relato foi retomado em 5 ou 6 ocasiões diferentes e, muitas vezes, após interrupções de 2 ou 3 semanas. Ora, a cada vez que recomeçava, o assunto continuava como se tivesse sido escrito de um sorvo, sem rasuras, sem aditamentos, e sem que houvesse necessidade de lembrar o que antes já fora relatado. Nós o damos, tal qual saiu do lápis do médium, sem nada haver mudado, nem no estilo, nem nas ideias e nem no encadeamento dos fatos. Algumas repetições de palavras e pequenos senões de ortografia foram percebidos, tendo o próprio Soulier nos encarregado de os corrigir, dizendo que nos assistiria nesse mister. Quando tudo estava terminado ele quis rever o conjunto, ao qual fez apenas algumas retificações sem importância, autorizando a sua publicação como bem o entendêssemos e cedendo, com satisfação, os direitos autorais. Todavia, julgamos por bem não o inserir na revista sem o consentimento formal de seu amigo póstumo, a quem pertencia de direito, porque foi graças à sua presença e à sua solicitação que nos tornamos devedores dessa produção de além-túmulo. O título foi dado pelo próprio espírito Frederic Soulier. A.K. Uma noite esquecida. 1. Havia em Bagdá uma mulher do tempo de Aladim. É a sua história que vou narrar, num dos subúrbios de Bagdá, não longe do palácio da sultana Scheherazade, morava uma velha mulher chamada Manouza. Feiticeira das mais apavorantes, essa velha era motivo de terror em toda a cidade. À noite passavam-se em sua casa coisas tão assustadoras que, mal se punha o sol, ninguém se aventurava a passar por ali, a não ser algum homem apaixonado, à procura de um filtro para sua amante rebelde, ou uma mulher abandonada, em busca de um bálsamo para pôr na ferida que o amante, ao desampará-la, lhe havia provocado. Certo dia em que o sultão estava mais triste que de costume e a cidade se achava em grande desolação porque queria mandar matar a sultana favorita e que, por seu exemplo, todos os homens eram infiéis, um jovem deixou a sua magnífica habitação, situada ao lado do palácio da sultana. Esse jovem usava uma túnica e um turbante de cores sombrias, mas sob essas simples vestimentas havia um grande ar de distinção. Procurava ocultar-se ao longo das casas, como se fora um amante que temesse ser surpreendido.
Dirigia-se para os lados da casa de Manouza, a feiticeira. Uma viva ansiedade estampava-se em seu rosto, denunciando a preocupação que o agitava. Atravessou as ruas e praças rapidamente, porém usando de grande precaução. Chegando à porta, hesitou por alguns minutos, decidindo-se depois a bater. Durante um quarto de hora padeceu angústias mortais, porque ouvia ruídos que nenhum ouvido humano até então havia escutado. Uma matilha de cães uivava com ferocidade, gritos lamentosos faziam-se ecoar e se percebiam gemidos de homens e mulheres, como só ia acontecer no fim de uma orgia, e, para iluminar todo esse tumulto, luzes correndo de cima a baixo da casa, fogos fatos de todas as cores. Depois, como que por encanto, tudo cessou, as luzes se apagaram e abriu-se a porta. 2. O visitante ficou confuso por alguns instantes, sem saber se devia entrar no corredor escuro que surgia à sua vista. Por fim, armando-se de coragem, penetrou audaciosamente. Depois de haver caminhando às cegas o espaço de 30 passos, encontrou-se diante de uma porta que abria para uma sala, iluminada apenas por uma lâmpada de cobre de 3 bicos, suspensa do centro do teto. A casa que, conforme o barulho ouvido da rua, deveria ser muito habitada, tinha agora um ar deserto. A sala, imensa, e que por sua construção devia ser a base do edifício, estava vazia, se excetuarmos os animais empalhados de todo tipo que a guarneciam. No meio dessa sala havia uma pequena mesa coberta de livros de magia e, à sua frente, numa grande poltrona, estava sentada uma velhinha de apenas 2 côvados, e de tal maneira agasalhada com chales e turbantes que era impossível divisar seus traços. À aproximação do estranho ela levantou a cabeça e lhe mostrou o mais terrível rosto que se possa imaginar. "Eis que estás aqui, Sr. Noureddin", disse ela, fixando os olhos de hiena no rapaz que entrava. "Aproxima-te. Faz vários dias que meu crocodilo de olhos de rubi anunciou-me tua visita. Dize-se de um filtro que precisas, ou de fortuna. Mas, que digo eu, fortuna? A tua não faz inveja ao próprio sultão? Não és o mais rico, assim como és o mais belo. Provavelmente é um filtro que vens procurar. Qual é, pois, a mulher que tem a ousadia de ser cruel contigo? Enfim, nada devo dizer, nada sei, estou pronta a ouvir-te as dificuldades e a te dar os remédios necessários, desde, naturalmente, que minha ciência tem o poder de te ser útil. Mas por que me olhas assim e não avanças? Estarias com medo? Tal como me vês eu te amedronto, por acaso? Outrora fui bela, mais bela que todas as mulheres existentes em Bagdá. Foram os desgostos que me tornaram tão feia assim. Mas que te importam os meus sofrimentos? Aproxima-te, eu te escuto, apenas não te posso conceder mais que 10 minutos, apressa-te, portanto. Noureddin não estava muito tranquilo, entretanto, porque não quisesse mostrar à velha perturbação que o agitava, avançou e lhe disse: "Mulher, venho aqui por uma coisa grave, de tua resposta depende a sorte de minha vida, vais decidir da minha felicidade e da minha morte. Eis do que se trata, o sultão quer mandar matar Nezara, eu a amo, vou contar-te de onde vem esse amor e te pedir me tragas um remédio. Não a minha dor, mas a sua infeliz situação, porquanto não desejo que ela morra. Sabes que meu palácio é vizinho ao do sultão, nossos jardins se tocam. Há cerca de 6 semanas, passeando à noite em meus jardins, ouvi uma música encantadora, acompanhada da mais deliciosa voz de mulher que jamais ouvira. Querendo saber de onde vinha, aproximei-me dos jardins vizinhos e percebi que se originava de um caramanchão de verdura, habitado pela sultana favorita. Fiquei vários dias absorvido por esses sons melodiosos, sonhava noite e dia com a bela desconhecida, cuja voz me havia seduzido, porque, é preciso que te diga, no meu pensamento só podia ser bela. Todas as noites eu passeava nas mesmas aléas onde tinha ouvido aquela maravilhosa harmonia. Durante 5 dias foi em vão,
Finalmente, no sexto dia a música fez-se ouvir novamente. Não mais me podendo conter, aproximei-me do muro e vi que era preciso despender pouco esforço para o escalar. Após alguns momentos de hesitação, tomei uma grande decisão. Passei do meu para o jardim vizinho. Ali percebi não uma mulher, mas uma Uri, a Uri favorita de Maomé, uma maravilha, enfim. À minha vista ela se assustou um pouco, mas, lançando-me a seus pés, supliquei que não tivesse nenhum receio e me ouvisse. Disse-lhe que seu canto me havia atraído e garanti-lhe que em minhas atitudes não encontraria senão o mais profundo respeito. Ela teve a bondade de me ouvir. Passamos a primeira noite a falar de música. Também cantei e ofereci-me para acompanhá-la. Ela consentiu, e marcamos encontro para o dia seguinte, à mesma hora. Naquele momento estava mais tranquila, o sultão estava em seu conselho e a vigilância era menor. As 2 ou 3 primeiras noites se passaram inteiramente com música, mas a música é a voz dos amantes e, a partir da 4ª noite, não éramos mais estranhos um ao outro, nós nos amávamos. Como era bela! Como sua alma também o era. Planejamos a fuga diversas vezes. Ah! Por que não a realizamos? Eu seria menos infeliz e ela não estaria prestes a sucumbir. Essa bela flor não estaria a ponto de ser colhida pela foice que vai arrebatá-la à luz. Continua no próximo número. Ano 1, dezembro de 1858, número 12. Sensações dos espíritos. Sofrem os espíritos. Que sensações experimentam? Tais questões nos são naturalmente dirigidas e vamos tentar resolvê-las. Inicialmente devemos dizer que, para isso, não nos contentamos com as respostas dos espíritos. De certa maneira, através de numerosas observações, tivemos que considerar a sensação com o fato. Em uma de nossas reuniões, pouco depois que São Luís nos transmitiu a bela dissertação sobre a avareza, inserida em nosso número do mês de fevereiro, um de nossos associados narrou o seguinte fato, a propósito dessa mesma dissertação. Estávamos ocupados de vocações numa pequena reunião de amigos quando se apresentou, inopinadamente sem que o tivéssemos chamado, o espírito de um homem que havíamos conhecido muito bem e que, quando vivo, poderia ter servido de modelo ao retrato do avarento, feito por São Luís, um desses homens que vivem miseravelmente no meio da fortuna e que se privava, não pelos outros, mas para acumular sem proveito para ninguém. Era inverno, estávamos perto do fogo, de repente aquele espírito lembrou-nos seu nome, no qual absolutamente não pensávamos, pedindo-nos permissão para vir, durante 3 dias, aquecer-se a nossa lareira, pois que sofria horrivelmente do frio que voluntariamente suportara durante a vida e que, por sua avareza, também fizera os outros suportar. Era um alívio que experimentaria, acrescentou, caso concordássemos com o pedido. Aquele espírito, pois, experimentava a penosa sensação de frio, mas, como a experimentava? Eis aí a dificuldade. A esse respeito dirigimos a São Luís as seguintes perguntas. Consentirias em dizer-nos como esse espírito de avarento, que não tinha mais o corpo material, podia sentir frio e pedir para se aquecer? Resp. Podes representar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais. Concebemos os sofrimentos morais, como pesares, remorsos, vergonha, mas o calor e o frio, a dor física, não são efeitos morais. Experimentariam os espíritos tais sensações? Resp. Tua alma sente frio? Não, mas tem consciência da sensação que age sobre o corpo. Disso parece resultar que esse espírito de avarento não sentia um frio real, mas a lembrança da sensação do frio que havia suportado e essa lembrança, tida por ele como realidade, tornava-se um suplício. Resp. É mais ou menos isso. Fique bem entendido que há uma distinção, que compreendeis perfeitamente, entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito com a causa. Se bem entendemos, poderíamos, ao que nos parece, explicar as coisas do seguinte modo:
O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta pelo menos, a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é susceptível de congelar-se, nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal, como se real fosse. Não as vemos até causar a morte. Toda a gente sabe que aqueles cujos membros foram amputados costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou, sequer, o ponto de partida da dor. O que há, apenas, é que o cérebro guardou esta impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Essas reflexões são justas. Resp. Sim, mais tarde, porém, compreendereis melhor ainda. Esperar que novos fatos venham vos fornecer motivos de observação, deles tirareis consequências mais completas. Isso se passava no começo de 1858. Desde então, com efeito, um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, e do qual não se tinha ainda conhecimento, as aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia, tão frequente no espírito, de que ainda está vivo, o quadro tão impressionante dos suicidas, dos supliciados, das pessoas que se deixaram absorver pelos prazeres materiais e tantos outros fatos mais, vieram projetar nova luz sobre essa questão e ensejaram explicações, cujo resumo faremos aqui. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, o qual tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Estas últimas só por termo de comparação as podemos tomar e não por analogia. Um excesso de calor ou de frio pode desorganizar os tecidos do corpo, mas não pode causar nenhum dano ao perispírito. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inferno do que no verão, temo-los visto atravessar chamas, sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, conseguintemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade, reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que, durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo, vê ao lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Que nos reportemos à evocação do suicida dos banhos da Samaritana que relatamos em nosso número do mês de junho.
como todos os outros. Ele dizia: não, não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me corroerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito e ainda menos o espírito, roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão, que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria no caso uma reminiscência, porquanto ele não fora, em vida, roído pelos vermes, havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos, quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui, provavelmente, o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito, nem perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o perispírito, realmente, mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas, dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Assim é, de fato, com relação aos que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque, a esse respeito, somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas, por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo e não, como no homem, de uma parte apenas do ser, mas, de que modo ele as tem? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, do mesmo modo que numa população de cegos não haveria termos que exprimissem os efeitos da luz. O mesmo ocorre com respeito à língua dos selvagens, para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis à impressão da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que, neles, as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhes chegam assim ao sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez, também, dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento.
em apoio do que dizemos ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil, quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne à vista, essa, para o espírito, independe da luz, qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não